sobrenatural. Capítulo 63. Quando o amor é projetado. Ano 1953. Em fevereiro de 1953, William Branham teve uma campanha de cura de 7 dias em Tallahassee, Flórida. Um dia, enquanto ele, sua esposa e seu administrador estavam almoçando em um restaurante no centro, uma jovem sorridente de 6 anos de idade acenou a ele através da janela da frente. Ele acenou de volta. Logo ela entrou no restaurante puxando seu pai pelo braço. Eles pararam na mesa de Bill e a menina disse: "Irmão Branham, você se lembra de mim?" "Não, eu creio que não lembro." "Quando você orou por mim, Deus curou minha cegueira." O pai dela explicou. No ano anterior, a sua filha tinha seriamente ferido um dos olhos em um acidente. O médico dela disse que ela não tinha esperança de ver com aquele olho novamente. Mas o pai disse: "Sim, há esperança." Ele levou sua filha do hospital, fez uma cama para ela no assento de trás do seu carro e foi a Indiana, parando somente para comer e abastecer. Eles chegaram em Jeffersonville no domingo à noite e encontraram Bill saindo para a igreja. Bill orou pela menina e agora ela estava curada. "Qual olho era cego?" Bill perguntou. "Este", disse a menina. "Quero dizer, este." Ela apontou primeiro a um olho, depois a outro. "Sabe que não me lembro?" O pai dela sorriu e disse: "Foi este." Antes que ela saísse, a menina deu a Billy um envelope que ele colocou em seu bolso e esqueceu dele até que chegasse em casa. Quando ele abriu, ele viu que era um cartão do Dia dos Namorados com uma assinatura abaixo de um amável poema. Em maio de 1953, Bill conduziu uma estrenuosa campanha de fé-cura em Jonesboro, Arkansas, tendo 7 reuniões em 6 dias. Durante esta semana, um ministro em Jonesboro ridicularizou cura divina em sua estação de rádio local. Não somente ele acusou William Branham de perpetrar uma fraude, como ele também desafiou o público dizendo: "Darei $1.000 a qualquer um que possa provar que um milagre de cura aconteceu." Dentro de 1 hora depois do final do programa de rádio, dezenas de pessoas ligaram para o administrador de Bill, oferecendo-se para ser a prova se Bill aceitasse o desafio do homem. Bill ajuntou vários casos e disse: "Vamos lá pegar aqueles $1.000. Um homem trouxe consigo seu médico para afirmar que ele tinha estado certa vez morrendo com câncer. Uma outra mulher trouxe sua vizinha e um doutor, como também os registros médicos, para provar que ela tinha passado 20 anos em uma cadeira de rodas, sofrendo de artrite. Quando eles confrontaram o ministro, apesar de todo o peso da evidência deles, o homem evitou: "Bem, eu não posso, o dinheiro não está aqui. Está em nosso quartel-general denominacional no Texas." "Então amanhã partiremos de avião ao Texas e pegaremos", disse Bill decididamente. "Eu quero colocar esse dinheiro em um fundo para missionários." Infelizmente, nenhuma das pessoas que era sua prova podia ir com ele ao Texas tão brevemente. Então o ministro denominacional sugeriu uma alternativa: "Quando chegarmos ao meu quartel-general, eu pegarei uma menina e cortarei o braço dela com uma navalha. Se você puder curar isto diante de meus irmãos, então te darei os $1.000. Você está sofrendo de um caso sério de deficiência mental", Bill disse em desgosto. "Como pode um cristão fazer uma coisa doentia como esta? Parece a mesma coisa que disseram a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Este é o velho clamor familiar do incrédulo.
Jesus mostra-nos o sinal. Quando milagres estavam acontecendo todos os dias e aqueles fariseus não estavam ao redor para ver. Ou mais, se eles vissem o milagre, eles diziam que vieram por Belzebu, príncipe dos demônios. Sempre tem sido desta forma. Mestre, nós cremos em ti, se tu fores onde queremos e fizer o que queremos que tu faça. Mas os fariseus não tinham qualquer fio atado a Jesus. Ele estava livre para fazer a vontade do Pai. E assim ele é hoje. Em junho de 1953, Bill viajou a Connersville, Indiana, espremendo 9 reuniões em 7 dias. Depois disto, cansado de meses de campanha pelo país, ele reservou o resto do seu verão para descansar em casa com sua família. É claro, ele jamais poderia descansar completamente em casa. As pessoas constantemente invadiam sua privacidade. Bill tinha morado em sua casa em Elwyn Lane durante 5 anos e nunca tinha tido uma refeição com as cortinas das janelas abertas. Frequentemente, estranhos ficavam em seu jardim, esperando para vê-lo, querendo que ele lhes falasse seus problemas, esperando seu conselho e oração. Eles vinham todas as horas do dia e noite. Bill já tinha visto uns 30 carros estacionados em frente à sua casa ao mesmo tempo. Alguns deles eram ambulâncias. Sempre que ele entrava no quarto, a primeira coisa que ele fazia era fechar as cortinas. Senão alguém pelo lado de fora poderia vê-lo ali, ou bater na janela, ou apenas entrar na casa como intruso para chegar até ele. Bill não podia rejeitar alguém que queria oração. Ele amava as pessoas e sabia que 99% destas pessoas eram sinceras no coração, buscando serem curadas ou tentando encontrar paz mental. Ele não podia dormir à noite, sabendo que alguma mãe com um bebê enfermo estava acampada em seu gramado, ou algum homem morrendo com câncer estava dormindo no carro, em sua calçada esperando por oração. Ele tinha que fazer o que ele podia para ajudá-los. Então, sempre que estes estranhos apareciam em sua casa, ele orava por eles no nome de Jesus. Algumas noites, quando ele terminava de orar pela última pessoa que estava ali, ele não tinha energia suficiente para trocar de roupas antes de desmaiar na cama. Até mesmo uma simples tarefa como cortar a grama se tornava difícil por causa de seus frequentes visitantes. Toda vez que ele começava, alguém parava querendo oração. Bill mudava de roupas, aconselhava e orava com o recém-chegado. Então se trocava de novo colocando as roupas de trabalho e aparava a grama um pouco mais antes que a próxima pessoa chegasse. Dias após dias vinham muitas pessoas querendo oração, de maneira que Bill não podia terminar o gramado. Às vezes parecia como que perderam a batalha. Quando ele terminava seu jardim da frente, o de trás tinha crescido a um vasto pasto novamente. Numa tarde havia uma calmaria na questão de visitantes. Colocando roupas de trabalho, Bill apressou-se a ir ao quintal e ligar sua máquina de cortar grama. Logo ele estava cortando uma fileira através da grama grossa, tão rápido quanto podia empurrar sua máquina. No calor do verão, não demorava para que sua camisa ficasse encharcada de suor. Então ele a arrancou e a lançou a um lado. No topo de um poste havia um ninho de andorinha pregado na parte de trás da cerca. Bill esqueceu que um enxame de abelhas tinha feito um ninho dentro da casa do passarinho. Em sua pressa para terminar de cortar a grama, ele bateu com a máquina de cortar na cerca, forte o suficiente para sacudir aquele ninho de andorinha.
Dali saiu um aglomerado de abelhas nervosas e querendo vingança. Em poucos segundos, elas o cercaram, circulando no ar, algumas delas pousando em sua pele, prontas para furarem profundamente com seus ferrões farpados. Bill sabia que estava em sérios problemas, porque tantas abelhas assim poderia ferroar um homem até a morte. Então, de repente, seu medo mudou-se a amor. Continuando a empurrar sua máquina, ele disse: abelhinhas, eu sinto muito ter-vos perturbado. Eu sei que ferroar é a arma dada por Deus para vocês se protegerem, mas eu não quis feri-las de modo algum. Eu sou um servo de Deus e tenho que terminar esta grama para que assim eu possa entrar e orar por mais filhos de Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, voltem ao seu ninho. Eu não vou mais incomodá-las. Imediatamente a nuvem de abelhas levantou o voo diretamente de volta a seu ninho. Bill ficou parado observando, encantado. Esta era a mesma coisa que ele tinha experimentado anos atrás, quando ele tinha enfrentado aquele touro assassino. O amor o enchera, mudando o curso da natureza. Não era um amor humano, era algo mais profundo, algo maior, mais cheio. Isto é o que a Bíblia chama de ágape, ou amor divino. O amor perfeito de Deus expressado através do homem. Ele desejou saber se isto foi o que o profeta experimentou quando foi lançado na cova dos famintos leões. Foi o amor de Deus que evitou que os leões comessem a Daniel? O amor tinha certamente mudado a intenção destas abelhas. Ele percebeu que quando o amor se projeta, a graça toma controle. Bill continuou seu trabalho. Assim que terminou o Jardim dos Fundos, vários carros estacionaram na frente à sua casa. Era hora de entrar e orar por mais filhos de Deus. Mais tarde ele foi ver porque suas filhas estavam chorando. Entrando na cozinha, ele encontrou Sara esticada no chão, Rebeca à mesa e Meda perto do balcão da cozinha, olhando abaixo a pia cheia de louças sujas. Todas as três estavam chorando. Olhando a seu marido, Meda chorou. Bill, vou ficar louca. As crianças não comeram nem um pouquinho desde o café da manhã. Houve tantas pessoas na casa hoje que não fui capaz de ficar na cozinha. Agora Bill sabia porque suas pequenas filhas estavam chorando. Não somente estavam com fome, como a mãe delas estava criando uma atmosfera de tensão nervosa. Ele sabia que ele poderia acalmá-las se ele apenas pudesse criar o tipo certo de atmosfera. Colocando seus braços ao redor de sua esposa, Bill disse suavemente: sim, é muito ruim às vezes, mas lembre-se, estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pense acerca desta manhã. Não foi maravilhoso ver aquele menininho tirar aqueles aparelhos e andar normalmente? Em seu coração ele orava: ó Senhor, ajuda-me aqui, envie tua presença e teu amor à minha querida esposa. Ele disse: Meda, provavelmente não virá ninguém mais por algum tempo. Vamos aprontar algo para comer? Eu te ajudarei. Ele arregaçou as mangas e pegou uma frigideira suja na pia. Não vai ajudar, você pode ser capaz de lavar as louças, mas você não sabe cozinhar. Ele sorriu. Quem não sabe cozinhar? Você quer me dizer que você jamais me viu fritar batatas? Eu cresci com elas. Do lado da boca surgiu um pequenino sorriso e logo era ela mesma novamente, dócil e alegre. Um momento mais tarde, Rebeca e Sara pararam de chorar. A atmosfera tinha mudado. Entre seus muitos visitantes naquele verão estava o Dr. Morris Hedderhard, que neste tempo era o cabeça das missões Sudão.
uma das maiores organizações batistas missionárias no mundo. Billy acomodou o Dr. Heatherhead na sala de estar e Meda trouxe chá e o deixou sobre a mesa de centro que era de vidro. O Dr. Heatherhead foi direto ao ponto de sua visita. Irmão Branham, eu recentemente conversei com um jovem muçulmano que havia recém se formado na universidade aqui na América e estava voltando para casa na Índia, não querendo perder uma chance de testemunhar do Senhor. Eu disse a ele: por que você não renuncia seu profeta morto Maomé e recebe o ressurreto Jesus? O jovem respondeu: generoso Senhor, o que pode seu Jesus fazer por mim que meu Maomé não pode? Eu disse: Jesus pode te dar vida eterna. Ele respondeu: Maomé me prometeu vida eterna se eu seguir o Alcorão. Eu disse: Jesus pode te dar gozo e paz. Ele respondeu: Maomé já tem me dado gozo e paz. Eu não preciso de mais disto de Jesus. Eu disse: Jesus Cristo está vivo hoje. Maomé tem estado morto por séculos. Ele respondeu: se Jesus está vivo, então prove isto. Onde ele está? Eu disse: ele está vivendo em meu coração. Ele respondeu: Maomé está vivendo em meu coração. A esta altura eu estava tão frustrado que não sabia o que dizer. O jovem pôde ver minha frustração e disse: vê, nós muçulmanos podemos ter tanta psicologia quanto vocês cristãos. Esta é a razão pela qual o Islã é a maior religião do mundo hoje. Mas eu admito uma coisa: se Jesus prometeu a vocês cristãos mais do que o nosso Maomé prometeu a nós, eu tenho lido em sua Bíblia, onde Jesus disse que ele estaria convosco até a consumação dos séculos, e que as obras que ele fez, vocês também as faria: expulsar demônios, levantar os mortos, curar os enfermos e assim por diante. Deixe-me ver os cristãos produzindo as mesmas obras, e então crerei que Jesus está vivo. Eu disse: você está se referindo a Marcos capítulo 16, mas alguns daqueles versículos foram adicionados mais tarde. Eles podem não ser inspirados. Ele disse: que tipo de livro você está seguindo, se parte disto é inspirado e parte não é? Todo o Alcorão é inspirado. Senhor Branham, fiquei pasmado. Eu sou um cristão erudito. Eu tenho tantos graus de doutor e honras que eu poderia encher uma parede com eles. Mas aquele jovem muçulmano me pegou com toda a teologia e deu um nó nisto. Eu mudei de assunto. Mais tarde, refletindo de volta naquela conversa, pensei sobre você e decidi vir vê-lo. Eu quero saber: todos os meus ensinamentos da Bíblia estão errados? Em um sentido, sim. Ensinamento tem seu lugar. Mas, Dr. Heatherhead, a vida eterna não vem pelo ensinamento, vem pelo novo nascimento. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Você quer me dizer que aceitar Jesus como Salvador não é a mesma coisa que receber o Espírito Santo? Isto é o que Paulo disse. Ele disse para aqueles efesianos: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Vê, isto é, depois que eles já tinham aceitado a Jesus. Irmão Branham, eu sou um batista, mas eu já estive em reuniões pentecostais. Existe tal experiência do Espírito Santo que eles falam? Dr. Heatherhead, há muitas falsidades e fanatismos por aí, mas isto não muda o fato de que há uma genuína experiência do Espírito Santo para o que crê. O Espírito Santo que caiu no Pentecoste é o mesmo Jesus hoje, e ele dá o mesmo tipo de poder. O Dr. Heatherhead disse: como um batista,
a outro batista: eu quero te perguntar algo. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O que mais Abraão poderia fazer do que crer em Deus? Isto é verdade, Bill concordou. Mas Deus deu a ele a circuncisão como um testemunho e uma confirmação de que ele tinha aceitado a fé de Abraão. Não importa o quanto você professa a fé, até que Deus te deu o Espírito Santo, a confirmação, o selo de Deus. Ele não tem reconhecido sua fé ainda. Em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Dando um profundo suspiro, o Dr. Herd perguntou: como posso receber o Espírito Santo? A única coisa que sei, irmão, é impor as mãos naqueles que estão buscando o Espírito Santo. Você imporia suas mãos sobre mim e pediria a Deus para me dar o Espírito Santo? Sim, eu o farei. O Dr. Hedher ajoelhou-se tão rápido que seus cotovelos quebraram o vidro da mesa de centro. Bill não se importou, porque ali em sua sala de estar, ele viu aquele amadurecido erudito bíblico receber o Espírito de Deus. Em agosto de 1953, William Branham recebeu uma ligação de Laurie Kopp, pastor do Templo Calvário em Los Angeles. O reverendo Kopp tinha patrocinado várias campanhas de Bill em Los Angeles, incluindo aquela qual o ex-congressista Paul caminhara sem muletas pela primeira vez em 66 anos. Agora o reverendo Kopp queria permissão para fazer um filme documentário acerca de Bill e seu ministério, o qual Kopp chamaria de O Profeta do Século XX. Bill concordou. Assim, numa manhã de agosto, 2 caminhões pararam em frente à casa de Bill. Um letreiro ao lado do caminhão dizia: Companhia de Filme Westminster, Hollywood, Califórnia. Bill ficou surpreso com a quantidade de equipamentos que estes homens colocaram em sua casa: luzes, microfones, caixas de câmeras sobre tripé, cabos elétricos espalhados pelo chão. O produtor queria fazer uma maquiagem em Meda para o filme, mas Meda jamais usara maquiagem em sua vida, então ela recusou. O filme começou mostrando Laurie e Paul Kopp caminhando pelos impressionantes pilares de pedra que margeavam a calçada de entrada. Estes pilares tinham pedras esculpidas que formavam como que asas de uma águia. Depois a câmera focalizou a frente da casa de Bill, mostrando a entrada em comum, onde um lado do teto se estendia diagonalmente 2 vezes mais do que o outro lado, fazendo parecer um grande número 7 inclinado para a frente. Bill saudou a ambos na porta e os guiou à sua sala de estar. Cortinas com detalhes de folhas verdes cobriam as janelas, acentuando o leve verde das paredes. Em cima de uma lareira estava uma pintura a óleo da cabana onde Bill nascera em 1909. Sobre uma mesa de canto estava uma cópia da fotografia tirada em Houston, Texas, que mostrava o anjo do Senhor queimando como um halo acima da cabeça de Bill. Os irmãos Kopp apresentaram-se em um sofá de couro vermelho. Diante deles, Bill estava sentado em uma cadeira verde almofadada. Entre eles estava a mesma mesa de centro que o Dr. Hedher tinha quebrado enquanto buscava o batismo do Espírito Santo. O vidro quebrado tinha sido substituído. Laurie Kopp começou a entrevista perguntando a Bill acerca de sua vida e ministério. Embora Bill tivesse sido um orador público por 20 anos e sentia-se confortável pregando diante de milhares de pessoas de uma só vez,
Ele não estava acostumado a ser entrevistado na frente de uma câmara. Ele seguia o roteiro rigorosamente enquanto descrevia sua infância em comum. Ele mencionou como, quando tinha 7 anos de idade, o anjo falou-lhe de um redemoinho, dizendo: "Nunca bebas, fume ou corrompas seu corpo de forma alguma, pois tenho uma obra para você quando ficares mais velho." Ele descreveu como, em 1946, este mesmo anjo o encontrou em forma humana e deu-lhe uma comissão para levar um dom de cura divina ao mundo, prometendo-lhe 2 sinais de Deus para provar seu chamado. Primeiro, os milagres e curas e, em segundo, revelar o segredo dos corações dos homens. Bill contou como o anjo usava histórias bíblicas para explicar-lhes seu ministério, como quando Natanael encontrou Jesus e ficou surpreso que Jesus já sabia acerca dele, e a história onde Jesus conversava com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e ele sabia o problema dela sem que ela lhe contasse. Ela disse: "Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo." Jesus disse-lhe: "Eu o sou, eu que falo contigo." Isto foi somente depois que Jesus revelou este segundo segredo oculto no coração dela, que a samaritana reconheceu Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o Salvador prometido de Israel. A esta altura da conversa, o documentário tomou rumo curioso. Depois de uma desajeitada pausa, Bill disse: "Concernente às campanhas planejadas para Israel, irmão Kopp, eu estarei feliz em servir nosso Senhor em Israel." O reverendo Kopp adicionou: "Irmão Branham, pensamos que muitos judeus crerão que Jesus Cristo é o Messias quando eles verem um cristão cumprindo a profecia do Velho Testamento, Joel 2:28. Como nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizariam, e os jovens teriam visões. Sim, irmão Kopp, eu creio que meu ministério será muito efetivo aos judeus. Como o Novo Testamento diz, os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria." Estes breves comentários pareciam fora de lugar neste documentário, sem conhecer seu plano de fundo. Em 1950, Bill tinha conduzido várias reuniões em Estocolmo, Suécia. Levi Petrus, pastor da maior igreja pentecostal na Suécia, ficou tão impressionado com o dom de discernimento no ministério de Bill, que sugeriu que Bill devesse ir a Israel e mostrar o poder de Jesus Cristo aos judeus. Bill considerou a ideia, mas não persistiu nisto. Neste meio tempo, Levi Petrus começou uma obra missionária em Israel. Nos 2 anos seguintes, sua igreja distribuiu 1000 novos testamentos entre os judeus na Palestina, concentrando-se em boas-vindas. Para a maioria destas pessoas, esta foi a primeira vez que leram acerca de Jesus. Muitos judeus disseram a Petrus: "Se Jesus é o Messias e ele ainda vive, então permita-nos vê-lo fazer o sinal do Messias e creremos nele." Novamente, Petrus pensou acerca de William Branham. Na primavera de 1953, Petrus contatou Miner Engelbert, que era vice-presidente do Companheirismo Internacional de Homens de Negócios do Evangelho Completo, sugerindo que Sienec patrocinasse uma campanha de fé-cura de William Branham em Israel. Então os modernos judeus poderiam ver o sinal do seu Messias. Juntos, esses 2 homens se aproximaram de Bill com seu plano.
Miner Agarbrit tinha recém voltado de Israel, onde ele tinha entrevistado muitos judeus enquanto saíam dos aviões. Agarbrit tinha perguntado a um ancião: "Você está vindo aqui para que então possa morrer em Israel?" O judeu respondeu: "Não, estou vindo aqui para ver o Messias." Ao ouvir esta história, o coração de Bill ficou em chamas. Ele pensou: isto será perfeito para meu ministério. Agora, em agosto, enquanto Lerell Kopp estava filmando o profeta do século XX, Petrus e Agarbrit estava preparando uma campanha brana em Israel. Depois dos documentários de Bill sobre Israel, o documentário mudou para uma campanha na Igreja Filadélfia, em Chicago, no dia 29 de agosto até dia 7 de setembro de 1953. Embora o filme mostrasse o segmento de apenas uma fila de oração, as 5 pessoas que receberam oração foram representadas das milhares que foram curadas nos últimos 7 anos. 2 pessoas foram precisamente diagnosticadas na audiência em geral. Então Billy orou por uma mulher na fila de oração, sem revelar o problema dela. Na mulher seguinte, ele discerniu o problema de anemia. Qualquer cético poderia pensar que ele adivinhara o problema dela corretamente porque ela parecia muito pálida. Mas o problema da última mulher seria impossível adivinhar. Uma mulher de meia idade pôs-se diante do evangelista, torcendo suas mãos nervosamente. Billy olhou bem nos olhos dela e disse: "Eu vejo que és estritamente uma estranha para mim. Você veio de uma outra cidade. Você tem muitos problemas com seu coração. E você tem problemas cardíacos. Para começar, não é correto?" "É correto", ela respondeu. "Há muita escuridão ao teu redor. Eu vejo um lençol negro te seguindo." "Oh, é uma mentira." Ela maneou a cabeça e começou a tremer de emoção. "Alguém te contou uma mentira e foi um homem que professa cura divina. Ele disse que você era uma bruxa, isto é correto?" "Sim", ela chorava, acenando com a cabeça, enquanto cobria sua face com as mãos. "E você causou uma agitação na igreja acerca disto. Isto não é correto? Seu pastor está doente agora mesmo. Ele tem poliomielite. Isto é correto?" "Sim, senhor." "Irmã, não preste atenção ao que eles te disseram. Eles estão mentindo. A única coisa que há de errado com seu coração é esta condição nervosa que tem feito seu coração se agitar. Vá para casa em paz e Deus te abençoe. Está tudo bem com você. Você não é uma bruxa." Enquanto a audiência entusiasticamente louvava o Senhor, Bill disse: "Eu confio que Deus estava os abençoando a tal ponto onde vocês não podem descrer mais. Seria pecado para vocês descrerem agora. Depois que Deus tem enviado o seu Filho e tem feito todos estes sinais, enviado sua Bíblia, enviado seus pregadores, enviado seus dons, e você ainda descrer dele? Então não há nada que te resta senão que ser condenado no final. Este discernimento é somente para glorificar a Deus, revelando Jesus Cristo. E quando ele esteve aqui na terra, ele fez estas mesmas coisas, e ele disse: quando eu for, voltarei novamente, e um pouco mais, o mundo não me verá mais. Estes são os incrédulos, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Então é pecado descrer. Vá e não peques mais, ou descreia mais, ou pior coisa virá sobre ti, disse Jesus. É crer ou perecer. Mas Deus é paciente e misericordioso. Quando as pessoas não tomam sua palavra, então sinais e maravilhas
são acrescentadas à Igreja como Jesus Cristo prometeu que ele faria. E na minha honesta crença, eu creio que Deus está encerrando bem agora com os gentios e virará aos judeus imediatamente. Os gentios serão deixados com seus credos e dogmas em suas denominações frias e formais. A Igreja verdadeira será levada no rapto e o Evangelho irá aos judeus. Amém. Amém significa assim seja.